Herdar o reino e herdar a salvação é a mesma coisa? Será? Você já pensou a respeito disso? Ou você nunca pensou porque parecia óbvio demais? Bem, é isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo aqui do meu canal. Eu sou Silvia Biancalana e é um prazer ter você aqui comigo. Espero que você goste desse vídeo. Esse assunto eu resolvi abordar porque eu fui questionada a respeito disso por uma pessoa muito querida. E ela me falou assim: Silvia, você pode falar a respeito, você pode explicar a respeito? E eu adorei o tema. E eu acho bacana a gente falar desse assunto porque ele é ao mesmo tempo simples e profundo. Ele vai exigir da gente um raciocínio lógico, uma investigação bíblica bem bacana. Eu vou trazer muitos versos aqui hoje. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender, gosta de dedicar um tempo aí do seu dia para estreitar o seu relacionamento com Deus, com o Criador, então você é muito bem-vindo, é para você mesmo esse vídeo, tá? Eu gostei desse tema porque ele é simples e profundo. A gente consegue extrair tanto aprendizado falando de reino e de salvação, porque são coisas diferentes, porém complementares, tá? Sabe que muitas vezes a gente só precisa aprender o simples e você se relacionar com a Torá, com a lei, é exatamente isso, porque ela é simples, ela é transparente. O que eu falo, assim, que eu me apaixonei pela Torá há anos atrás, eu me apaixonei pela Torá porque ela é preto no branco. Tipo, sim, sim, não, não. Exatamente como Jesus, como o Mashiach sempre fala, tá? E esse estado simples da gente receber esse discernimento do Criador é esse estado genuíno de uma criança. É esse estado de transparência, em que você se abre para as informações que o Criador vai concedendo para a gente, você se abre para esse conhecimento, e esse conhecimento vai te transformando, vai te lapidando. Não que seja a coisa mais confortável do mundo, muito pelo contrário, porque o processo de retorno para a casa do Pai, que no hebraico é o processo de techuvá, ele não é suave, ele não é tranquilo, ele não é indolor. Muito pelo contrário, ele é doloroso, ele é difícil, mas você faz por amor e porque você quer voltar para a casa do Pai, tá bom? Então, eu preparei aqui um material para você, que eu espero que você goste, foi com muito carinho, e também porque eu amo falar desse assunto, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse estado de criança, de ser criança, é essa condição de você estar desarmado e entregue para tudo que o mundo vai te trazer. E a gente se posicionar dessa forma na vida é a fórmula para a gente conseguir entrar no reino dos céus e herdar a salvação. Como diz aqui o texto do livro de Mateus, Matitiarro, 19, verso 14, então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Tudo bem, mas o que é o reino dos céus? Então vamos primeiro tentar definir o que é esse lugar, se é que a gente pode chamar de lugar, né? Ou talvez o reino seja um estado de espírito, uma categoria de elevação espiritual. Quem é que sabe, na verdade? Só quem já foi para lá, né? Vejamos então o que a Escritura fala para a gente. No verso 5 do capítulo 3 de João, o Mashiach Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, da Ruach, não pode entrar no reino de Elohim, no reino de Deus. Então a gente vê que o reino dos céus, ele é um lugar possível da gente acessar. Ele é um mundo à parte do nosso e ele é acessível. No entanto, o reino dos céus, ele exige que você cumpra algumas condições, que você atenda algumas condições. Vamos ver aqui o próximo verso, tá no verso 19, eu escrevi errado, tá, gente? Capítulo 5. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então a gente vê que existe uma hierarquia no reino celestial. Existem patentes, níveis de importância. E uma coisa que é interessante a gente observar, deixa eu até aumentar aqui para ficar. Uma coisa que é interessante a gente observar, que mesmo o reino celestial, ele sendo tão superior ao nosso reino físico, esse mundo decaído que nós vivemos, mesmo assim ele sendo tão mais elevado, perfeito, melhor, ainda assim as patentes e as hierarquias que as almas vão exercer nesse reino depende do que se faz aqui, nesse estado, nesse mundo físico. Interessante, né? Então, as hierarquias, elas, para serem estabelecidas na esfera celestial, elas, na verdade, são um resultado das suas ações aqui nesse mundo. Vê como as obras importam? As obras, na verdade, as boas obras são o cumprimento dos mandamentos, e é por isso que é importante você conhecer os mandamentos, porque não são apenas 10, são vários, que são os mandamentos que estão na Torá, ao longo dos 5 primeiros livros. É importante você conhecer para você conseguir acumular o máximo de boas obras possível para você receber o seu galardão, que é essa hierarquia no reino celestial. Não sei se alguma vez você já ouviu alguém falar desse jeito, mas é isso que a palavra ensina para a gente. Vamos voltar aqui. No texto de Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Porque as obras da carne, presta atenção, são manifestadas, as quais são, isso aqui, obras da carne, os pecados da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só, é incontestável que a gente tem sim responsabilidade sobre os nossos atos aqui na vida, enquanto a gente está em carne e sangue. Não se pode viver de qualquer jeito. Principalmente se você tem o testemunho de Jesus, do Mashiach, você tem que se portar como um servo fiel, como um servo obediente e decente para o seu Senhor. O reino celestial, ele é real. E ele é tão sublime, ele é tão puro, que o equilíbrio do reino celestial, ele é inegociável. Nada mal e impuro pode entrar no reino. Por isso que a Escritura repete vez e vez e vez o que você não pode fazer, os pecados que você não pode cometer. Então, deixa eu até voltar aqui, aumentar aqui para você. Uma coisa que eu escuto muito, e isso é um sinal claro de falta de zelo com a palavra. Eu escuto muito e falo assim, não, porque eu já creio em Jesus, no Mashiach, eu estou salvo, eu já fui batizado e tudo mais, e agora a lei foi abolida e eu posso viver de qualquer jeito. Que servo é esse? Esse é o servo bom e fiel? Porque se você não segue o caminho do Mashiach, que ele é o caminho, ele é a Torá viva, ele é a lei que se fez carne na terra, se você não segue o caminho dele, como que você vai estar servindo ele apropriadamente? Uma coisa liga a outra. Não dá para você... O texto ele sempre se confirma. Olha só essa parte em 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10, que vai repetir os pecados, os impedimentos para entrar no reino. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, de Yahuwá? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, sim, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então vamos lá. A Bíblia, ela não é permissiva, ela não é condescendente com os desvios de caráter, ela não se amolda aos novos padrões da modernidade, porque a palavra de Deus, de Yahuwá, ela é atemporal. Ela não muda. O Criador não muda. Ele não é homem para que erre ou se arrependa. Nada do que ele faz é concebido de maneira imperfeita. A questão é que ele nos consegue
o arbítrio de escolher a luz e trevas. E para onde que, na maioria das vezes, a gente pende? Para as trevas. Essa é a natureza da carne. Então, por isso que fala que a carne milita contra o espírito, né? A nossa alma, o nosso espírito, ele sempre vai pender para o lado do Criador. Mas a nossa carne, que é a parte predominante nessa vida, nessa realidade que a gente está participando, né, em carne e sangue, ela sempre vai pender para as trevas, para o pecado, tá bom? Então, a gente chega num ponto de que existe sim o certo e o errado. Sabe por quê que existe o certo e o errado? Porque a palavra é verdadeira. Porque o Criador de todas as coisas não mente, não existe mentira. Então, se ele estabeleceu uma verdade por escrito para a humanidade há tantos milênios atrás, essa verdade não muda, entendeu? Quem muda é o ser humano. Quem tem a mente transformada pelas ondas da cultura, das tendências, é o ser humano, não o Criador. E aí a gente vê, vamos lá, a palavra do Criador, a palavra de Deus, é o nosso modelo de conduta que foi personificada em carne e sangue com Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, quem somos nós para diminuir o valor dos ensinamentos que a palavra traz para a gente? Uma coisa que é importante é que você grave algo na sua mente de que não é... Por exemplo, se você não consegue cumprir um mandamento, tá bom? Por diversos motivos dentro da sua vida, da sua realidade. Tá? Mas ainda assim você respeita esse mandamento, você valoriza esse mandamento e você pede ao Criador, você pede a Yahuwah que ele te ajude, que ele te dê condições de cumprir esse mandamento, cara, você está certo. Você está indo no caminho certo. Você optou pela posição de humildade, assumindo que você é incapaz de cumprir determinada instrução e você pede essa capacidade para o Criador. Certo? Você pede perdão. E, aliás, a gente tem que pedir perdão pelos pecados que a gente conhece e pelos que a gente não conhece, né? Detalhe. Agora, uma outra posição muito diferente é você não atender às ordenanças do Pai por falta de vontade, por falta de fé, por descrença. E isso é um sinal de desprezo com a lei. É muito sério. Você é um servo fiel ou não? Porque se você quiser dar todas as promessas de bênção das Escrituras, todas elas estão condicionadas à obediência, tá bom? Todas elas. Olha aqui uma coisa. Então, a gente tem o reino como um lugar de habitação. E depois que a gente já apurou todos esses versos, né, que eu trouxe, fica claro que o reino dos céus, ele é de fato um lugar para habitação, né? E para a gente adentrar nesse mundo, a gente tem sempre que mirar nos mais altos padrões de conduta que os versos da Bíblia repetem tantas vezes. A Bíblia inteira está cheia dessas diretrizes. Inclusive, a cada instrução que é colocada nas Escrituras, se aquela instrução é violada, logo na sequência a gente tem uma correção para aquela violação. E aí a gente pensa assim, por que a exigência é tão alta? Porque para entrar no reino, né? Porque o maior benefício de você adentrar no reino celestial é de você usufruir da presença de Yahuwah, da presença de Deus. Porque ele é a fonte de toda a vida. Ele é imaculado, perfeito, e na presença dele é impossível haver pecado. E aí, pensa comigo, não é que os padrões de pureza do reino celestial são elevados demais. Na verdade, são os pecados que nos rebaixam ao nível dos demônios. E o problema maior é você se acostumar com os pecados. Olha só esse texto de Hebreus, capítulo 3:13, que fala assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, os irmãos na fé têm que alertar um ao outro todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por exemplo, o que eu uso muito é você se acostumar com o pecado. E a palavra está dizendo que quando você se relaciona com o pecado normalmente, o pecado acaba te endurecendo. E essa é uma condição de cegueira, tá? Que faz com que milhões de crentes no mundo caiam no grande engano e percam a sua salvação. Quando você está endurecido pelo pecado, você é uma isca fácil, tá? E a gente tem um alerta muito mais pesado aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 8 ao 12. Eu não vou ler inteiro, mas fala do homem do pecado, do iníquo, que, gente, nós estamos já vivendo esses tempos. Estejam atentos, não é à toa que as pessoas estão sentindo, tem muita gente tendo visão, muita gente tendo sonho profético. Eu acredito sim nos profetas do nosso tempo. Isso tem a chancela da palavra, existem sim. Tem muitas pessoas tendo revelação, tendo sonhos da vinda já do homem do pecado, do iníquo. E olha só o que está falando no verso 10, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que é a verdade? A verdade é a sua palavra, a verdade é a sua Torá, é a instrução. Porque quando você anda nos caminhos dos mandamentos, que é o caminho de Jesus, você está se resguardando das armadilhas do pecado. Você está se resguardando de não ser endurecido, do seu discernimento não ser cauterizado para você perceber as armadilhas do inimigo. E olha só, quem que envia a operação do erro? O próprio Criador. 11. E por isso Deus, Yahuwá, lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. O grande engano que falam tanto hoje na mídia, né? O grande engano é um mover do próprio Senhor dos Senhores, do próprio Rei dos Reis, do nosso Criador, tá bom? E se você não estiver alinhado com Ele, você vai cair. Fique esperto. Para que todos sejam julgados, todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Só um parênteses aqui. Qual é a definição de iniquidade? Iniquidade, ela é uma marca na sua alma. E essa marca surge após você cometer pecados, o mesmo pecado, por exemplo, repetidamente. Você peca, pede perdão, se lava com o sangue do cordeiro. Repete, arrepende, repete, 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 repete. Chega um ponto que Deus é onisciente, né? O cordeiro é onisciente. Ele sabe que não é verdadeiro do seu coração. Ele sonda a intenção do seu coração. E aquilo vira uma marca na sua alma. E é aí, esse prazer na iniquidade é uma bola de ferro no seu pé, tá? Ele é o deleite com o pecado. É você se acostumar ao pecado, achar que não tem nada de mais, conviver e achar que os mandamentos são ultrapassados demais e que o mundo mudou e que Deus, Yahuwá e Jesus e Yeshua vai perdoar tudo, porque você aceitou Yeshua, porque você já se batizou. Aqui é uma representação da mulher de Lote, né? Que quando eles estavam fugindo de Sodoma, ela virou para trás. Por quê? Porque ela se virou para toda aquela vida que ela vivia. Só que, cara, eles viviam dentro de Sodoma, um lugar imundo, um exemplo de abominação, um exemplo de pecados terríveis, de maldade, de crueldade. Como assim? Eles estavam endurecidos pelo pecado, eles estavam vivendo lá dentro, tá? Então, vamos lá. A gente já falou de reino. O que é a salvação? Vamos primeiro... Eu estou falando de salvação da alma, tá?
Porque se essa alma não alcança a salvação, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, junto com Hassatã, o acusador, e os seus demônios. Esse é o destino da alma que perde a salvação. Engraçado que ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. Qual que é o destino da alma que perde a salvação? Ela é condenada ao lago de fogo e enxofre, a uma eternidade, porque fala na palavra que as pessoas seriam atormentados para todo sempre. Uma eternidade de dor e sofrimento, sede e fome, medo e tristeza, sem o amor de Deus, de Yahuwá. Não existe existência mais miserável do que essa. Essa é a condenação. É por isso que você tem que lutar pela salvação. E é por isso que você tem que estar atento para o que está para aprender os mandamentos, para aprender a enxergar o caminho de Jesus. Sabe que se você está aqui até agora é porque você realmente é uma pessoa que tem interesse em aprender. Quando a gente vê essas métricas do YouTube, né, muita gente fica, sei lá, cara, uma pessoa fica 2 minutos para assistir um vídeo, o que você vai absorver de conhecimento? Nada. Essa pessoa, ela já está cega, entendeu? O coração dela já morreu, ela está morta e não sabe, ela já é um zumbi. Ela está, não pelo fato, do meu vídeo, não, mas pela pessoa não escutar. Sabe, eu monto aulas, gente didática, com apelo visual, sem efeito, porque eu não quero gastar energia com todos os efeitos. Você tem que ter uma boa imagem, uma boa explicação e a comunicação clara. É isso, porque quem realmente quer aprender, a pessoa fica. Você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência de ouvir a voz de um ser humano aqui, que é igual a você, quanto mais você vai conseguir ouvir a voz mansa e suave do Cordeiro. Nunca. Não vai, tá bom? Então vamos lá. Aqui. A gente sabe... Peraí, eu estou no slide certo? Não estou. A gente sabe que a única forma possível de obter a salvação da alma e livrá-la da condenação eterna é a gente ter o testemunho de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Fazer a imersão nas águas em seu nome, e quase tão importante quanto esse testemunho é você adequar a sua conduta igual a dele. Isso significa que, obrigatoriamente, você tem que ser transformado. Presta atenção, porque se você não se atentar na sua transformação, não tem outra saída. O Cordeiro de Deus, de Yahuwá, deixa eu até aumentar de novo aqui a tela. O Cordeiro de Deus, de Yahuwá, o Mashiach, Jesus, ele sendo a palavra viva, ele também não é permissivo, ele não é condescendente, ele não é frouxo. Ele é o maior guardião da lei de Deus, de Yahuwá. Veja como muita gente tem uma imagem deturpada do Cordeiro. Muita gente. Quando acham que ele tem essa postura, paz e amor, ele falou que não, que ele veio para a terra para trazer a espada. E em várias partes da Escritura, e isso era uma coisa que eu estava meditando hoje, que lá em Apocalipse, quando a gente vê a interpretação de que saía uma espada que corta dos 2 lados da sua boca, essa espada é a Torá. Quando ele fala que veio ao mundo para trazer a espada da sua boca é a Torá, os mandamentos, entendeu? Inclusive, em diversas partes da Bíblia, a gente... lá está escrito que o Cordeiro, ele julgará cada um mediante essa mesma lei, mediante os mesmos mandamentos. Então, qualquer ensino que você ouça, e esse ensino diminui as ordenanças, os mandamentos, e se você aceita isso, saiba que a pessoa que aceita isso, ela está somando acusações contra si mesma. E essas acusações ficam escritas no seu livro da vida. E o seu livro da vida vai ser aberto no dia do julgamento, diante do grande trono branco. E quem vai estar sentado lá? Yeshua HaMashiach, o Cordeiro. Ele vai julgar com a vara de ferro e com a espada que sai da sua boca, que são os mandamentos, tá?
Opa, nós! É que o meu mouse, tem vezes que eu clico, ele clica 2 vezes, aí eu pulo 2 slides. A gente lê em Atos 17:31, que fala: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Aqui o dia do julgamento. Por meio do homem, cadê? Que destinou, quem é o homem que destinou? O próprio Cordeiro. E disso deu certeza a todo, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja só. Salmos 96:13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A sua palavra é a verdade. Salmo 119. Olha só, Apocalipse 20:12. Eu não vou ler inteiro, eu só vou ler umas partes. O finalzinho do verso 12, olha só o que fala. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, o livro da vida, as suas obras. Segundo as suas obras, eu falando repetido. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha o galardão aqui. E quem não era achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, lago de fogo está escrito. Você sabe por que a pessoa é escrita ou não no livro da vida? Porque o salário do pecado é a morte. A cada pecado, a cada transgressão, o que é pecado? Pecado é a violação da lei. Nossa, você vê que sempre volta, a palavra sempre volta para si mesma, tá? É sempre os mandamentos, sempre é a lei. Você acumula, o que você vai ter mais no seu livro da vida? Que, aliás, é o seu DNA. A gente pode falar disso um dia. Se você quiser, escreve nos comentários para mim. O que você vai acumular? Você vai acumular sentença de morte ou vida? Entende? Vamos lá. A salvação da alma, a gente conclui que é o selo do Deus vivo de Yahuwá em você. Essa é a marca da sua aliança com Ele. E esse é o principal requisito para entrar no reino dos céus. Essa imagem eu achei espetacular, porque, obviamente, essa imagem aqui foi gerada com IA, né? Que eu busquei lá o banco de imagens, mas você vê que é uma representação incrível. Nem quer dizer, nem sei se foi IA, né? Sei lá, vai que algum artista digital aí criou, né? Você vê que é a representação da descrição que a gente vê no profeta Daniel e também em Apocalipse, né? Do Mashiach. Quem imagina ele assim, hein? Poderoso. Então, o que é que a salvação tem a ver com o reino dos céus? Para responder essa pergunta, a gente tem esse excelente exemplo de situações que são diferentes, porém complementares, porque a salvação ela é indispensável para os que vão conseguir ingressar no reino de Deus, no reino de Yahuwá. O resumo é de que você precisa da salvação para entrar no reino. E o reino, ele é destinado somente a quem é salvo. Eu vou até deixar aqui, ó. Olha bem esse quadro. Você precisa da salvação para entrar no reino. E o reino, ele é reservado àqueles que são salvos. É por isso que o Mashiach disse que ele é o caminho, ele é o único caminho. Você precisa dele para entrar no reino, para voltar para a casa do Pai. Então, eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Conheça o meu portal de conteúdo, O Caminho do Discípulo. Eu vou deixar o link na descrição. Lá eu consigo aprofundar uma série de assuntos. A gente fala das ciências místicas, que são armadilhas para o exército do Cordeiro, para desviar a gente do caminho da verdade. Eu tenho também uma área que chama A Outra Face da Bíblia, que é uma investigação pragmática das Escrituras. A gente fala de erros de tradução, de doutrinas que nasceram a partir do texto da Bíblia. A gente fala de apócrifos também, tá bom? São várias aulas.
E eu tenho uma área voltada exclusiva para a mulher, que é uma guerreira muito importante no reino da sua casa. E eu tenho a minha mentoria de introdução à Torá, que é uma forma que eu apresento a Torá, né? Porque você precisa aprender a enxergar a Torá na sua Bíblia, em português mesmo, qualquer versão. Aprender a enxergar a Torá para você se relacionar de verdade com a palavra, tá bom? Aqui estão os meus contatos. Eu agradeço muito. Pode entrar em contato comigo tranquilo, e-mail, WhatsApp. No Instagram também eu tenho alguns trabalhos lá, né? Porque eu comecei a minha divulgação, a minha caminhada no digital no Instagram. Apesar de não gostar de rede social, não gosto mesmo, mas o Instagram ele tem um resumo dos trabalhos. Eu fazia muita live uns meses atrás lá, mas eu senti essa necessidade de montar aulas e apresentar aqui no YouTube. Cara, paulista é assim, muito obrigada por você que ficou até aqui assistindo. Espero que tenha somado no seu conhecimento, no seu dia, que você seja muito abençoado, muito abençoada, que a luz de Elohim, de Deus, esteja sobre a sua cabeça, sobre a sua família, abençoando o seu lar, abençoando sua vida. Shalom, até o próximo vídeo, se a Ruá permitir. Amém. Tchau, tchau.